estranhas, meio longas, que a gente não costuma usar muito e que há algum tempo atrás vivia nos confins da academia, principalmente da filosofia. Mas hoje eu tenho que tem uma certa incidência, uma certa ocorrência fora da universidade, está presente no debate público, vai encontrar nos jornais, na fala de ativistas, muito nas redes sociais, até em memes e etc. Uma maneira de se acercar dela, eu acho que é olhar exatamente para essa emergência. E eu vou tentar fazer isso abordando dois problemas. Uma é a questão, entre aspas, muito entre aspas, identitarismos ou das pautas identitárias, e a outra é a do negacionismo, que ambas estão relacionadas com o que se tem chamado de disputas epistemológicas e etc. Eu queria começar assim, que há uma busca um pouco ampla, um pouco generalizada de legitimidade e de legitimidade política para determinadas maneiras de produzir sentido sobre o mundo, sobre a nossa experiência nele, e essa busca de legitimidade se afasta um pouco, ou melhor, não dá primazia ao que se aprende com base no paradigma daquilo que a gente costumou chamar de ciência. E eu dou aqui dois exemplos. Na escola, na Wikipédia, o que se aprende sobre uma montanha, a altura, a localização da montanha, ou sobre um rio, a extensão do rio, se ele corre para o mar, ou se ele corre para o interior do continente. Uma montanha ou um rio que se dá a conhecer nesses termos, se a gente retoma o pensamento do Krenak, vai dizer, eles não vão ter personalidade. A gente não tem uma relação de proximidade intersubjetiva também com isso, que a gente diz conhecer, e isso pode contribuir, e contribui muito, para que eles possam ser, até sem escrúpulo nenhum, que a natureza seja vista quase como apenas, tão somente como um recurso à nossa disposição, para conhecer e para consumir. Alright, that was great. O mesmo valeria para a gente falar dos animais. Num estudo recente de uma historiadora chamada Elaine Muniz Pires, ela reúne uma série de autoras, uma série de pesquisas para apontar como é que essa classificação dos mamíferos foi criada num contexto em que os cientistas se esforçavam para convencer as mães da importância da amamentação. E a Elaine também recupera um outro ponto, que enquanto esse amamentar, que é uma característica feminina, é aquilo que nos aproxima da ordem dos animais, essa mesma classificação traz o Homo sapiens. E o sapiens, que aponta para a razão, era um atributo tradicionalmente ligado ao masculino, aos homens, e isso é aquilo que marca o ponto que nos afasta dos animais. Então você tem aqui um papel fundamental de noções de gênero na construção dos conhecimentos sobre a natureza, sobre a nossa relação com a natureza, nossa posição na natureza, aquilo que a gente considera hoje, assim, como mais ou menos assim indiscutível. Bom, e o negacionismo, muito rapidamente. A Terra é redonda? Tem muita gente que afirma que ela é plana. As vacinas funcionam? Há quem não acredite que esse seja o caso. O ponto mais importante a se observar sobre o negacionismo é que ele não é uma crítica à ciência, ou ao método científico, ou à racionalidade científica. Os terraplanistas tentam oferecer provas empíricas de que a Terra é plana. Os negacionistas do Holocausto, eles tentam oferecer provas materiais e documentais de que o Holocausto não ocorreu. E eles se valem do mesmo discurso da história como ciência para tentar legitimar e avançar suas posições. Ou seja, o negacionismo é uma espécie de versão piorada daquilo que eles mesmos dizem criticar, que é a própria ciência. O negacionismo é uma situação de dupla perda. A gente perde os conhecimentos concretos que a ciência consolidou e, ao mesmo tempo, não ganha nenhuma capacidade de avaliar criticamente quais podem ser os possíveis problemas do excesso ou do transbordamento da racionalidade científica para pensar a nossa relação no mundo e de oferecer parcerias originais, atraentes e acolhedoras para essa ciência, que nos é indispensável. Bom, voltando agora um pouco para o começo.
a emergência da palavra epistemologia, que é essa reflexão sobre o ato de conhecer, constantemente, com razão, associada a perspectivas feministas, antirracistas. A crítica à ciência aqui é um ato até generoso, é o oferecimento de uma parceria, de um diálogo com o conhecimento científico com as universidades, é um convite à ampliação de horizontes e a um crescimento recíproco, mas, obviamente, com todos os problemas envolvidos numa relação assim. Já o ataque negacionista ao conhecimento científico, ele é fechado, ele é autocentrado e acaba encenando uma reafirmação um pouco desqualificante da própria ciência. E eu diria que, assim, ele tem pouco ou nada a oferecer. E nesse sentido, não dá para misturar as duas coisas. É fundamental que a gente possa continuar fazendo uma crítica política e plural à racionalidade da ciência, dos usos e abusos do conhecimento científico, quando ele assume essa posição basicamente hegemônica que ele tem, mas sem que isso seja confundido com a negação da ciência, porque não se trata mesmo disso. É isso.